Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, você sabe, estamos aqui sempre às 11h30 da noite, sempre com assunto interessante para você. E também você pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Faça aqui, como o Luiz Felipe, o Denner Henrique, Emanuela Rodrigues, o Vitor Ruriz, narrador lá da TV Anguera, Maria Oliveira e Sheila Araújo, que foi lá e deu a sua curtida lá no nosso perfil. Então, muito obrigado pela audiência e continue nos acompanhando, ok? Então, a nossa produção preparou também uma matéria sobre startups. Vamos fazer o seguinte, vamos ver essa matéria agora. Startup é um termo em inglês que significa começar. Esse modelo de gestão vem atraindo cada vez mais os empreendedores. De uma forma geral, para ser uma startup, tem que ser um negócio inovador. Depois de 6 anos desde sua fundação, a Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, contabilizava mais de 4.200 empresas. Em termos geográficos, o estado de São Paulo é líder disparado em número de startups filiadas. São 31%. Minas Gerais está em segundo lugar com 9%. Em terceiro está o Rio de Janeiro, com 8%. Então, tá aí, e com certeza a startup é a oportunidade da gente criar, da gente inovar. E o mercado é assim, o mercado precisa de inovação, não é, Francisco? A gente precisa, quer dizer, o mercado exige que constantemente haja novidade. Geralmente quem apresenta novidade tem uma grande chance de ter sucesso, não é isso? Exatamente. A gente sempre fala assim que quando você apresenta a mesma coisa que o mercado já está acostumado, você está nadando no mar de tubarões, né? Você está disputando um espaço ali, um market share, uma participação naquele mercado. E às vezes é bem complicado, que você às vezes está competindo com grandes, né? Então é uma briga diária e muito desgastante ali para o empreendedor. Quando você traz a inovação para dentro da empresa, você distancia um pouquinho dessa empresa, dessa competição e consegue. Quais os exemplos de startup aí de sucesso aí que o povo conhece? Facebook, por exemplo? Facebook começou como startup. Uber. Telegram, Uber, WhatsApp, o Instagram. Então, assim, todo mundo. A produção está falando aqui no vídeo. Easy Taxi, iFood. Então tem. Um exemplo aqui, alguma startup goiana que se tornou uma grande empresa. A xpory.com. Estamos no caminho. A gente tem alguns casos assim, de empresas que conseguiram ganhar uma projeção bacana, né? Estão num caminho aí de construção. A gente não tem ainda uma gigante, né, goiana, mas a gente está buscando que isso aconteça. Embora nessas grandes startups tem alguns brasileiros, pelo menos, né? Por exemplo, o Facebook parece que tinha brasileiro lá. Tinha o Orkut, acabou o Orkut, né? O Orkut acabou como rede social, mas o Facebook tem brasileiro no Facebook, no Google, né? Uma série de empresas aí, você tem profissionais atuando nessas empresas. E a gente tem algumas, tem empresas na área de crédito, tem fintechs, tem empresas de georreferenciamento, tem a XPory, que são empresas que conseguiram romper um pouquinho o que a gente chama de vale da morte, né? Assim, começar com a ideia e finalizar, e estão operando no mercado e conseguindo receita. Ok, a chance aí para você que nos acompanha, né? Que é jovem e está afim de criar alguma coisa. É uma aposta, né? Corre o risco da pessoa perder também nessa aposta, não é isso? Sim, sempre é. Eu acho que a vida é uma aposta, né? Então, a pessoa quando deseja empreender e toma a decisão de empreender, mesmo no mercado tradicional, existem mutos riscos. Como o Francisco disse, os riscos inerentes a startups, eles são diferentes. Você está criando uma nova forma de trabalhar. Então, você tem que educar o seu cliente naquele segmento. Então, de fato, o desafio ele está mais nesse sentido do que realmente na competição com outros concorrentes, né? Você vai montar uma padaria, você compete com as outras padarias. Agora, se você monta o Uber, quando ele montou, ele competia de uma forma diferente com os táxis, né? E ele montou um novo modelo. E as startups são sempre assim. A xpory.com também teve essa questão, ou seja, nós até hoje não temos concorrente, mas a gente tem que educar o mercado na economia colaborativa para ter uma rede de negócios com a moeda digital. Isso é novo, então tem um desafio aí de fato de explicar para o cliente e ter o cliente adaptado nesse tipo de negócios. Ok.
a startup, em relação a um negócio tradicional, a gente vê que a inovação exige um esforço, um treinamento e tal. Uma empresa tradicional, como o Francisco já disse, as pessoas já procuram, buscam informações nas redes sociais e tal. Mas em relação às startups, não existe algumas fontes que a pessoa poderia buscar informação nas redes sociais? Existe. Ou na internet, na web? Existe alguns sites especializados, existe associação, né, como foi dita a estatística que passou no VT, que é a ABS. O próprio Sebrae tem um departamento especializado que o Francisco toma conta, ligado à parte de negócios digitais. Então, está começando a se especializar, né, todos os segmentos aí envolvidos com negócio, a ter esse capítulo de startups, capítulos digitais. Isso é muito importante, porque quando o mercado vai desenvolvendo, as pessoas vão se especializando. Então, os grupos, as comunidades, o Francisco é o líder dessa comunidade aqui em Goiás, vão se trocando experiências. Os Estados Unidos ainda é, de fato, o país referência, né, principalmente o Vale do Silício. Esses exemplos citados pelo Francisco, a maioria são exemplos americanos. E isso que a gente tenta seguir, né? Ou seja, tenta realmente testar o status quo, trazer uma nova forma de negócios e o mercado que decide se essa forma vai vingar ou não. Em geral, as pessoas criativas são pessoas assim, com um biotipo bem diferente das pessoas empreendedoras. E a inovação exige criatividade, né? A gente vê assim, geralmente, pelo menos nas reportagens que a gente vê lá sobre Microsoft, sobre as grandes empresas de tecnologia da informação dos Estados Unidos, que eles têm todo um ambiente de criatividade, lugar onde as pessoas podem deitar, dormir, levar os animais para lá. Os caras usam piercing, usam tatuagens, essas coisas tudo. Mas geralmente o empreendedor é um cara mais engomadinho, mais arrumadinho e tal. Como é que combina esses dois perfis na startup? A startup é o meio de combinar esses perfis? É um meio de combinar. E assim, esse estereótipo do piercing, da tatuagem, associar à criatividade, é meio que um mito, né? Assim, a gente tem pessoas de terno e gravata que são extremamente criativas, enquanto outras pessoas que têm um perfil um pouco mais jovial, digamos assim. Geralmente os né? artistas, né, eles são bem menos, digamos, formais, né? O empreendedor ele é mais formal. Sim. E assim, mas dentro da startup mesmo, a gente sempre diz que tem uma tríade ali de competências que a gente precisa cumprir. Tem o cara de negócios, que talvez seria esse mais engomadinho, né? Aquele que vai conversar com os clientes, que vai abrir portas e tudo mais. Tem o programador e o pessoal do design, né? Que, sim, são as três habilidades que você precisaria basicamente para você construir qualquer startup, né? Uma startup ela precisa ter essas qualidades. O pessoal do design, o pessoal o do pessoal design, do atendimento, da programação. Pensando aqui numa agência de propaganda. Então, o pessoal do atendimento tem um perfil mais, digamos assim, de interlocução com o outro e tal, e, portanto, tem uma vestimenta, né, um tipo mais formal. Já o pessoal da criação é um pessoal mais artista, né? E aí tem o pessoal da mídia, que é um pessoal mais que calcula mais, que planeja, que planilha as coisas e tal. Seria mais ou menos isso, assim? Mas assim, a gente está vendo, na verdade, uma quebra de conceitos muito grande, né? Assim, trazendo para dentro do ambiente empresarial, toda uma desconstrução desse perfil do empresário, né, formal. Você vê vários empreendedores que lideram startups de muito sucesso, que a vestimenta deles é calça jeans e camiseta de super-herói. Né? O Mark Zuckerberg mesmo do Facebook, ele tem quase que um uniforme de calça jeans e camiseta azul, né? Que a gente, né, até pouco tempo atrás seria inimaginável você pensar no executivo de uma empresa bilionária trajando esse tipo de vestimento. Né? Geralmente eles usam assim, uma camisa de manga comprida com blazer, ou então uma camiseta com blazer e uma calça jeans e um sapato leve e tal. É um pessoal mais leve, né? Mais leve, com menos padrão, e eles buscam mais a entrega e se preocupam menos com o padrão e com a... Exatamente. Na sua empresa lá tem gente de todo tipo assim? Ou... Todo tipo. E de fato, os programadores e a turma de design, eu acabo, como minha responsabilidade é a parte de negócios, eu acabo tendo um vestimento um pouco mais formal de fato. Mas o ambiente de jogos, o ambiente de puff, o ambiente
pintado e os trajes realmente de chinelo, bermuda, onde eles se sentem mais à vontade, mais criativos, porque a programação é uma ação criativa. Isso é comum lá na sua empresa? É comum, a gente tem esse ambiente. A gente não tem uma estrutura tão grande quanto a Google, que você tem escorregador e tal, mas a gente de fato tem um ambiente de jogos, né, que as pessoas jogam em momentos mais para aliviar o estresse e para ficar mais... Porque de fato funciona, essas estruturas muito formais, elas não dão a abertura para a criatividade. E o processo de programação é um processo criativo. A pessoa não é um processo onde a pessoa chega e tem que... ela sabe o que ela vai programar, ou seja, tem que refletir muito aquilo. E o jogo, ele é uma forma de você atingir essa sensação, esse estado mais tranquilo para você ter as soluções para a programação. Então faz sentido, é produtivo realmente você ter esse ambiente com os seus funcionários. Sim. Agora, lá na startup, você tem quais os tipos de profissionais que trabalham com você? Além do pessoal de TI, você é da área de engenharia, né? De mecatrônica, quase não saiu, o fonoaudiólogo estava aí. Mecatrônica, mas além deles, que tipo de outros profissionais são importantes para o negócio? Bom, além dos profissionais de programação, nós temos os profissionais de design, que aí nós estamos falando mais das telas, das interações, das usabilidades dos aplicativos. O pessoal de marketing, que cuida muito da relação da empresa com o cliente. A turma comercial, que acaba sendo a pessoal mais de negócios mesmo, que toda empresa ela tem o business, né, para se tocar. Então, esses são os 4 grandes grupos dentro da empresa, né? Mas o pessoal de comercial lá, eles saem da empresa e vão até os clientes ou eles fazem esse contato tudo eletrônico? Existem alguns fluxos, né, que a gente chama dentro das nossas redes sociais e também do nosso site, que são todos automáticos. Mas alguns grandes clientes a gente sim visita, porque de fato tem uma negociação maior ali, tem uma negociação diferente. Então existem alguns contatos. Esse contato físico então. Exatamente. Ok. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta.